fenômeno terrível que teve início principalmente no século passado na Europa e que tem se alastrado ao redor do mundo, pelos outros continentes, inclusive nas Américas. Trata-se da triste realidade das igrejas que morrem. Igrejas que morrem. Templos enormes, que no passado lotavam. Milhares de pessoas iam para ouvir a pregação de grandes homens de Deus no passado. E esses templos hoje estão vazios, estão destruídos, ninguém mais cultua neles. Muitos deles viraram fábricas, outros foram alugados para bares, danceterias, até mesmo para mesquitas, centros de espiritismo. Certa vez eu li um artigo em que há uma casa noturna nos Estados Unidos que funciona onde era uma igreja, um grande salão, em que o DJ usa o antigo púlpito usado pelo pastor daquela igreja para colocar sua mesa de som, e enquanto as pessoas dançam, ele zomba dos cristãos, dizendo assim: isso aqui já foi de Deus, mas hoje isso é nosso, vamos usar para fazer a nossa festa. É óbvio que nós não queremos que isso aconteça na nossa igreja. Já imaginou isso? Bom, eu quero crer que a maioria de nós quer que essa igreja permaneça firme, que essa igreja continue sendo uma bandeira erguida do evangelho no nosso bairro, na nossa cidade. Mas isso não pode ficar apenas na nossa lista de desejos. Isso tem que entrar na nossa lista de afazeres, de prioridades, de atitudes. Então, se nós não queremos que a nossa igreja morra até a próxima geração, nós devemos agir para que isso não aconteça. E é justamente a pergunta que fica, então, o que devemos fazer para que a nossa igreja não morra? O que devemos fazer para que a igreja seja relevante na sociedade? Em outras palavras, o que será capaz de tornar nossa igreja saudável e viva pelas gerações que ainda estão por vir e talvez que nós nem vamos conhecer? O que nós podemos fazer hoje para que essa igreja subsista, mesmo aos ataques malignos? Parte da resposta a essa pergunta está contida no texto que nós vamos estudar nessa noite. Nessa carta, o apóstolo Paulo tem a intenção de orientar um jovem pastor chamado Timóteo sobre como ele deveria lidar com uma igreja cheia de problemas na cidade de Éfeso. E bota problema nisso. Eu vou citar alguns que nós vamos estudar nos próximos domingos. Na igreja em Éfeso havia divisões entre judeus e gentios. Pensa nos corintianos e palmeirenses brigando a todo culto. Haviam mulheres que queriam tomar o papel dos homens e ensinar na igreja. Queriam ser líderes do seu casamento. Queriam ser presbíteras na igreja. Não se submetiam a nada e a ninguém, nem a elas mesmas. A igreja em Éfeso tinha viúvas que gastavam seu tempo de casa em casa fofocando e falando mal da vida dos outros. Na igreja em Éfeso tínhamos líderes que não eram piores do que essas pessoas. Líderes que se enquadravam em dois grupos. Ou em primeiro lugar eles flertavam com heresias, viviam namorando doutrinas novas e diferentes das escrituras. E o outro grupo, se não estivesse fazendo isso no seu tempo livre, o outro grupo estava praticando pecados ocultos. Presbíteros com pecados ocultos. Naquela igreja, os mais pobres eram maus funcionários e jogavam a culpa disso por serem pobres. Eu sou pobre, então para que eu vou trabalhar bem e ser honesto? Na igreja em Éfeso, os mais ricos viviam em função só de ter mais dinheiro. E o tempo deles era gasto só buscando conquistas. Se sentiam seguros porque tinham grandes muros, grandes casas. Tirando isso, o culto em Éfeso era uma bagunça. Era uma mistura de judaísmo com paganismo. Aquela igreja tinha uma raiz idólatra, a deusa Diana, a deusa Ártemis. E
isso era misturado com judaizantes que entraram dentro da igreja e queriam trazer estrelas de Davi, bandeiras e práticas do Antigo Testamento. E esse era o problema da igreja em Éfeso. Pouco problema ou não? Muito problema. E Paulo deixa um jovem ali. Um jovem com meados dos seus 30, 35 anos. E é sobre esses assuntos que Paulo quer falar nessa carta. E é por isso que, se você correr o seu olhar um pouco mais à frente, você percebe no capítulo 3, versículos 14 e 15, rapidamente. Capítulo 3, versículos 14 e 15, Paulo diz assim: mesmo esperando encontrar-te em breve, escrevo-te essas coisas, para que, se eu demorar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Timóteo, eu quero colocar em ordem algo que não é para ser feito do jeito dos efésios. Você precisa organizar as coisas do jeito de Deus, porque a igreja não é de homens, a igreja é a própria casa de Deus, Timóteo. É onde Deus se mostra a esse mundo. Mas para colocar essa casa em ordem, primeiro Paulo diz a Timóteo qual era o seu maior objetivo quando ele escreveu essa carta. E é isso que nós vamos ver dos versículos 5 até 20 do capítulo 1. Enquanto nós estivermos estudando esse trecho, nós vamos ser desafiados a dar atenção a algumas marcas de uma igreja que não deseja morrer, mas que quer ser saudável. 4 práticas que sustentam uma igreja viva e saudável. A primeira prática se encontra nos versículos 5 a 7. Uma igreja viva e saudável busca o verdadeiro amor. Uma igreja viva e saudável busca o verdadeiro amor. Olha o que os versículos 5 até 7 nos dizem. Esta orientação tem como objetivo o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discussões sem propósito algum, querendo ser mestres da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta confiança. A primeira prática de uma igreja viva e saudável é que ela busca o verdadeiro amor. Paulo anuncia o propósito de escrever essa carta. E a intenção dele, no versículo 5, era provocar o amor no seio daquela igreja. Apesar de tantos problemas, Paulo não queria provocar mais discórdias, não queria provocar mais divisões. Pelo contrário, o alvo dele era que aquela igreja em Éfeso tivesse uma afeição genuína entre os seus membros. Mas que amor era esse? O versículo 5, Paulo explica que esse amor seria o resultado natural de uma composição química. Não uma composição química, mas uma composição de 3 elementos. O primeiro elemento, ele diz, o amor surge quando há esses 3 elementos. O primeiro, um coração puro. Em termos bíblicos, coração não é aonde a flecha atinge, não é aquele músculo no qual nós sentimos as emoções e dói quando a gente é traído, quando a gente é abandonado, se sente sozinho. Em termos bíblicos, coração é o centro das decisões e o centro das afeições do homem. Imagine um carro, o coração é o volante que conduz as nossas ações e as nossas reações. Segundo esse texto, o verdadeiro amor entre os irmãos brota dos seus corações estarem limpos, sem mancha, sem culpa, inocentes, perdoados. Segundo elemento dessa mistura, o coração surge de uma boa consciência. A consciência é aquela sensibilidade moral que nós temos, que nos mostra o certo ou o errado. É o que nos acusa quando nós pecamos, ou que nos dá a paz quando nós fazemos o que é certo. A consciência é como se fosse um árbitro, o árbitro que avalia as decisões que o coração toma. A boa consciência é aquela voz interior do homem que repete o que Deus diz,
que pensa o que Deus pensa, que deseja o que Deus deseja nas nossas vidas. A boa consciência nos aprova ou condena, ela nos incomoda a fazer a vontade de Deus. Então o amor verdadeiro é fruto de uma consciência moralmente boa. Isso significa que para amar, a nossa consciência deve estar em sintonia com aquilo que Deus pensa. Terceiro elemento dessa composição, versículo 5 ainda diz: uma fé sem hipocrisia, ou uma fé não fingida. Amor verdadeiro surge de uma confiança em Deus que é verdadeira, não fingida, onde não há sinceridade em buscar a Deus, mas há interesses obscuros por trás, há segundas intenções. Não há amor, não há amor verdadeiro. O que há é apenas hipocrisia. Por isso, Paulo diz, olha, na igreja em Éfeso, algumas pessoas, versículo 6, se desviaram, abandonaram essas três coisas, e por isso elas não estão mais praticando o verdadeiro amor. Pelo contrário, ele diz no verso 6, elas acabaram se entregando a discussões sem propósito algum. A ideia do verbo aqui é que uma vez que elas se afastaram do amor, elas foram dominadas pelo desejo de viver discutindo coisas sem sentido. Literalmente são conversas fiadas. Essa é mais para os antigos, né? Conversa fiada. Isso é coisa vazia. E que discussões eram estas? Versículo 7 explica, era sobre questões da lei de Moisés. Essas pessoas diziam ser mestres, professores da lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Só que Paulo diz, olha, eles nem ao menos são capazes de entender o que dizem e o que eles afirmam. Perceba a lógica do argumento de Paulo aqui. Primeiro, ele está dizendo, olha, quando um pecador é levado a Cristo, a primeira coisa que acontece é a regeneração do seu coração. Então, o resultado de ter um coração limpo é passar a ter uma consciência que incomoda a pessoa, de tal forma que ela se sente feliz em abraçar Jesus por meio de uma fé viva. Então, o verdadeiro amor a Deus e às pessoas é provocado por causa disso, uma transformação interna. Então só é capaz de amar de verdade quem foi alcançado por Cristo. Essa é a primeira coisa que Paulo afirma. A segunda, o problema é que algumas pessoas no meio da igreja, no meio de vocês, acham que podem amar rejeitando um coração puro, rejeitando uma boa consciência, rejeitando uma fé sincera. Eles acham que podem ser cristãos sem passar pela cruz de Cristo. E sabe qual é o resultado disso? O resultado é que eles não amam. Eles acabam discutindo coisas vazias, eles ficam falando sobre o que não entendem e só acabam ferindo as pessoas, ao invés de amar as pessoas. Era isso que Paulo queria corrigir em Éfeso. O falso amor. Um falso amor provocado por um falso entendimento da mudança de coração. Esses versículos nos ensinam no mínimo duas lições. A primeira é que uma vida cristã verdadeira será marcada pelo amor na prática. Uma vida cristã verdadeira será marcada pelo amor na prática. Esse é o resultado de uma pessoa ter o coração limpo por Cristo. A consciência dela será constantemente afligida pela vontade de Deus. A sua fé não vai ser algo fingida, mas vai ser sincera. E o resultado disso será um amor verdadeiro a Deus e às pessoas. E aqui está um excelente teste para avaliarmos se nós formos verdadeiramente alcançados por Cristo. A nossa vida é marcada por esse tipo de amor. Nós podemos afirmar que o nosso coração foi limpo por Jesus. A nossa consciência está em paz, porque nós temos feito a vontade de Deus. A nossa fé é verdadeiramente sincera ou é simplesmente algo que nós fingimos? Uma religiosidade por qualquer outro motivo que não agradar a Deus. Diferente do que o mundo ensina lá fora, não há amor onde há pecados escondidos no coração. Não há. Não há amor onde a consciência é suja e é pesada. Não há amor onde a religiosidade é apenas de aparência. Se essas coisas não mudarem na sua vida, saiba que você nunca será capaz de amar de verdade. A segunda lição é que boa doutrina produz amor, ao invés de discussões vazias. Boa doutrina produz amor, ao invés de discussões vazias.
Pessoas de dentro da igreja, em Éfeso, haviam surgido com ideias novas para a igreja, ideias diferentes daquelas que Paulo pregou há anos atrás. Só que esse novo ensino, ele não trazia edificação para a igreja, mas só trazia discussões, só trazia perda de tempo, gente se dividindo por causa desse novo ensino. E aqui está um segundo avaliador daquilo que nós temos aprendido, daquilo que nós temos discutido entre nós. As nossas discussões giram em torno de questões sem importância. Porque se aquilo que nós dizemos apenas gera discussões, gera discórdias, o nosso ensino não serve para nada. O nosso ensino não é marcado por amor. E a boa orientação, a boa ordem, a boa instrução vinda da parte de Deus, como Paulo diz aqui, produz amor. Se ela não produz amor, nós não podemos dizer que é algo vindo de Deus. Essa é a primeira prática de uma igreja viva e saudável. Ela busca o verdadeiro amor. A segunda prática está nos versículos 8 até 11. Uma igreja viva e saudável sabe para que serve a lei. Uma igreja viva e saudável sabe para que serve a lei. Olha o que os versículos 8 a 11 nos dizem. Sabemos, porém, que a lei é boa, desde que usada de forma legítima, reconhecendo que não é feita para o justo, mas para transgressores e insubordinados, incrédulos e pecadores, ímpios e profanos, para os que matam pai e mãe, e para homicidas, devassos, homossexuais, exploradores de homens, mentirosos, os que proferem falsos juramentos, e para todo o que é contrário à sã doutrina, a qual está em harmonia com o que me foi confiado, a saber, o evangelho da glória do Deus bendito. Uma igreja viva e saudável sabe para que serve a lei. No versículo 7, nós vimos que Paulo se refere a pessoas na igreja que se passavam por mestres da lei. E essas pessoas se misturavam no seio da igreja, flertando com o judaísmo e filosofia grega. Era uma bagunça, era uma salada de frutas. Eles pegavam o judaísmo, misturavam com a filosofia grega e apresentavam para a igreja dizendo: isso aqui é palavra de Deus para vocês. O que eles faziam? Eles pegavam a lei de Moisés, eles interpretavam a lei de Moisés sob a ótica grega e diziam ao povo: se vocês não obedecerem às regras que nós dizemos para vocês, vocês estarão pecando contra Deus e não poderão ser salvos. Era isso que esses homens faziam. Por isso Paulo no verso 8 lembra de algo que já ensinou a eles. Ele diz: todos nós já sabemos de algo. Nós sabemos qual é o propósito da lei. Ao invés do que esses homens ensinam, a lei, ele diz, é boa, desde que usada corretamente, desde que seja usada de acordo com as regras. Tem jogo que é muito legal, né? Mas quando saem as regras, o jogo vira uma bagunça. Paulo está dizendo: a lei é a mesma coisa. Ela tem um propósito. Se você respeitar as regras dela, ela é uma coisa boa. E Paulo, em outras palavras, está dizendo: olha, a lei de Moisés não é algo do qual o cristão deveria fugir, ou não é algo do qual você deveria obedecer rigorosamente para ser salvo. A lei tem um propósito bem definido e que nós devemos estar cientes desse propósito. Se esse propósito for respeitado, a lei será vantajosa para as nossas vidas, a lei produzirá bem para as nossas vidas. E Paulo confronta o ensino daqueles homens no verso 9. Ele diz: a lei não é feita para o justo. O que ele está dizendo aqui? A lei não foi estabelecida para quem acha que é reto moralmente e por isso acredita que pode cumprir a lei. A lei não foi feita para esse tipo de gente. Bom, mas a lei foi feita para quem? Versículo 9 ainda Paulo explica. A partir do verso 9, Paulo cita 14 pecados condenados pela lei de Moisés. E todos esses pecados quebram os 10 mandamentos que Deus deu no Monte Sinai para o povo de Israel. Vamos ver com detalhes essa lista. A lista começa no verso 9, primeira com transgressores. A lei foi feita para transgressores. Essa palavra indica pessoas que conhecem a lei de Deus, mas mesmo assim violam a lei de Deus. Segundo, a lei é para insubordinados ou rebeldes,
pessoas ingovernáveis, pessoas que se negam a aceitar qualquer tipo de autoridade nas suas vidas. A lei é para esse tipo de gente. Terceiro, a lei é para os incrédulos ou irreverentes, aqueles que declaram abertamente a sua irreligião, pessoas que desafiam a Deus e dizem: Deus não existe, eu não sou religioso, eu sigo o meu próprio caminho. A lei é feita para essas pessoas. Quarto lugar, a lei é feita para pecadores. Essa palavrinha aqui indica pessoas que não têm qualquer referência moral, pessoas que simplesmente obedecem ao pecado do seu coração, não tem nenhuma barreira de impedimento, fazem o que o coração manda. A lei é para esse tipo de gente. Quinto, a lei é para os ímpios. Ímpios não são só quem quebram para quem quebra a lei de Deus, como viola os padrões mais decentes e mais santos da vida, viola o casamento, viola a família. Ímpios. Sexto lugar, a lei é para profanos, aqueles que profanam as coisas sagradas, aqueles que desrespeitam toda forma de adoração a Deus. A lei é para parricidas. Sétimo lugar, na sua versão, tá os que matam os pais. Oitavo lugar, a lei é para marricidas, os que matam as mães, a sua mãe. Aqui é uma clara referência à quebra do quinto mandamento, o mandamento que manda que filhos honrem seus pais. A lei é para filhos rebeldes. A lei é para filhos que perderam toda a gratidão, perderam todo o respeito por seus pais, ao ponto de agredir os seus pais e ao ponto até de matar os seus pais. A lei foi escrita para essas pessoas. Nono lugar, a lei é para homicidas, assassinos de homens, que não só odeiam os homens, mas matam os homens por causa desse ódio. Versículo 10, a lista continua. Se você não for vomitar, continue comigo acompanhando, porque é nojento. Em 10º lugar, devassos, versículo 10, ou impuros. Trata da imoralidade sexual. Pense nas piores coisas possíveis de se fazer nessa área. Paulo está se referindo a eles. A lei também, em 11º lugar, é para homossexuais, ou sodomitas em outra versão, pessoas que se inflamam com outras pessoas do mesmo sexo. A lei foi escrita para eles. 12º, a lei é para exploradores ou raptores de homens, sequestradores e comerciantes de escravos, pessoas que se beneficiam com o corpo de outros para ganhar dinheiro. 13º, a lei é para mentirosos. Perceba, dentro de uma lista tão terrível, nós temos pessoas que matam os pais. Nós temos pessoas que sequestram e vendem pessoas como escravos. E aí você lê um próximo item que é mentirosos. Um pecado tão comum, um pecado levado assim por muitos cristãos como algo insignificante, uma coisa pequena. Paulo está dizendo: não, a lei foi feita para essas pessoas, pessoas que manipulam a verdade por motivos desonestos, simplesmente para se dar bem. A lei é para eles também. 14º, a lei é para aqueles que proferem falsos juramentos ou perjuros, aqueles que prometem e não cumprem sua palavra. Pessoas que dão falso testemunho para com seu próximo. E se essa lista não foi suficiente para mostrar para quem a lei foi escrita, no final do verso 10, Paulo acrescenta: e para todo aquele que é contrário à sã doutrina. Aqui ele fecha o leque. A lei serve para todos os que se opõem ao ensino que produz uma vida saudável ao homem. E segundo Paulo, esse uso correto da lei, no verso 11, está de acordo com o evangelho que ele prega. A boa notícia que anuncia a glória, anuncia a beleza de Deus, do Deus que é bendito, que é digno de adoração. Esse é o verdadeiro uso da lei de Deus. Não ser ensinada na igreja como um livro de regras que nós devemos obedecer para sermos aceitos por Deus. Não é isso. O propósito da lei é ser lida para tratar com pecadores. A sentença da lei é para transgressores. A lei serve para mostrar que nenhum de nós é justo. A lei revela o nosso pecado ao invés de tirá-lo. A lei é como uma lanterna que mostra a sujeira, mas não é capaz de tirar a sujeira. E segundo Paulo, todo cristão precisa saber disso. A lei serve para nos esmagar diante de Deus.
Eu quero te desafiar a fazer uma autoavaliação por um instante. Seja sincero consigo mesmo. Há algum elemento desses que eu citei, que o texto citou, na sua vida? Pense um pouco. Alguma vez você fez o que sabia que era errado, mas mesmo assim fez? Você tem dificuldade em se submeter a alguma autoridade? Alguma vez você desejou que os seus pais morressem por não te deixarem fazer o que você queria fazer? Você se inflama com desejos e práticas sexuais proibidas por Deus? Você manipula ou omite a verdade para se dar bem? Você promete coisas e não cumpre? Se a resposta for sim para algumas dessas perguntas, saiba que a lei de Deus foi dada para você, para apontar o seu pecado e te mostrar que você é culpado diante de Deus. Uma igreja saudável e viva sabe para que serve a lei. Sabe que a mensagem do Evangelho inclui a condenação do nosso pecado. Uma igreja saudável sabe que antes de nos salvar, Deus quer nos mostrar que nós estamos perdidos. Por isso, essa igreja é uma igreja que prega contra o pecado. É uma igreja que põe o dedo na ferida, uma igreja que ataca o nosso erro, que ataca o nosso auto-engano. Uma igreja saudável é uma igreja que não busca o seu conforto no pecado. Uma igreja que não põe o pé para cima e diz, vamos viver uma vida em que ninguém se mete na vida do outro. Mas é uma igreja que se interessa em ser confrontada. É uma igreja que vem domingo após domingo e diz, aonde estou pecando? O que preciso mudar? Em que buraco eu me meti? Qual é o tamanho da profundidade da minha sujeira? O quanto estou mal hoje? Mostre para mim, revele a sujeira do meu eu, do meu ser. Uma igreja saudável é uma igreja que não usa a obediência de regras, ou não usa a religiosidade para achar que é mais santa do que os outros. É uma igreja que estuda a lei do Antigo Testamento, que faz isso, e enquanto faz isso percebe que ela mesma é condenável, e enquanto faz isso se arrepende e busca o socorro de Deus. A mensagem do Evangelho acaba com aquele que pensa que pode viver no pecado e mesmo assim fazer a vontade de Deus. O Evangelho diz não, porque a lei serve para mostrar o quanto você está perdido. Essa é a segunda prática de uma igreja viva e saudável. Ela sabe para que serve a lei. Terceira prática, uma igreja viva e saudável, versículos 12 a 17, aceita a mensagem do Evangelho. Uma igreja viva e saudável aceita a mensagem do Evangelho. Olha o que os versículos 12 a 17 nos dizem. Agradeço a Cristo Jesus, nosso Senhor, por me fortalecer e me considerar fiel, pondo-me no seu ministério, apesar de eu ter sido blasfemo, perseguidor e arrogante. Ele, porém, me concedeu misericórdia, pois o que fiz se devia à ignorância e à incredulidade. E a graça de nosso Senhor transbordou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso ele me concedeu misericórdia, para que em mim, o principal deles, Cristo Jesus mostrasse toda a sua paciência, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Uma igreja viva e saudável aceita a mensagem do Evangelho. Nesse trecho, Paulo dá início a um louvor a Deus, que começa com um motivo de gratidão no verso 12. Já que a lei humilha todos os homens,
A lei coloca todos em condição de condenados. Que esperança há para os homens? Aqui está a gratidão pessoal de Paulo a Jesus Cristo, nosso Senhor. E pelo que Paulo agradece, ele, a partir do verso 12 até o 16, ele conta um pouco da sua vida. E ele vai citar 3 áreas, ou 3 épocas da sua vida. A primeira, ele cita no versículo 13, quem ele era. Olha o que no versículo 13 ele diz. Paulo afirma, olha, eu fui um blasfemo. Eu fui um perseguidor e fui um arrogante. Aqui ele está se lembrando da vida dele antes de conhecer a Cristo, quando ele ainda estava no judaísmo. Naquela época, segundo o próprio apóstolo Paulo, ele negava a divindade de Jesus Cristo e obrigava os outros a fazer o mesmo. Ele dizia, Jesus não é Deus. Segundo, Paulo perseguia, prendia, torturava e até matava cristãos. Terceiro, Paulo fazia tudo isso com prazer. Sabe aquele valentão da escola? Era Paulo. Ele pegava as pessoas pelo colarinho e impunha a sua vontade, a força a elas. Esse era Paulo. Mas ele reconhece que ele fez tudo isso, ainda no versículo 13, por causa da sua ignorância e da sua incredulidade. Perceba, apesar de ser um homem muito religioso, muito inteligente, Paulo reconhece que não conhecia a verdade e era um perdido. Como todos aqueles enquadrados pela lei de Moisés, todos os que nós já vimos que estão condenados, Paulo diz, eu era igualzinho, mesmo estando no judaísmo. Se nós formos sinceros olhando para essa lista que Paulo acabou de descrever, blasfemo, perseguidor, arrogante, nenhum de nós, se for sincero, sentiria um pingo de misericórdia por um homem tão mau. Imagine um homem entrar na sua casa numa hora de reunião de oração, pegar a sua mãe, o seu pai e o seu filho, arrastar pelos cabelos, levar em praça pública e apedrejá-lo. Paulo fazia isso. Esse homem não merece misericórdia. Bom, ainda bem que Deus não é como nós. A segunda fase da vida dele, ele descreve nos versículos 14 a 15 como ele foi salvo. Versículo 13, Paulo disse que Jesus concedeu misericórdia a ele, e agora no verso 14 ele afirma que a graça de Cristo transbordou na sua vida, e junto com ela ele recebeu a fé e o amor a Jesus Cristo. Misericórdia e graça são 2 palavras muito interessantes. Misericórdia é o ato de Deus não nos pagar com o mal que nós merecemos, e graça é o ato de Deus nos dar o bem que nós não merecemos receber. Foi assim que Paulo foi salvo. Ele diz, olha, sabe o que eu merecia? Eu merecia juízo, um castigo justo contra os meus pecados, mas pelo contrário, Deus retirou o juízo de sobre mim e me deu perdão por causa de Jesus Cristo. E é isso que ele afirma no versículo 15. Há uma mensagem, ele diz, que é fiel, que é digna de confiança, que deve ser aceita por todos. E qual mensagem é essa? É uma sentença: Cristo veio ao mundo, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa mensagem é fiel e deve ser aceita. Em resumo, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho dizendo que o próprio Filho de Deus se fez homem e veio a essa terra para libertar os homens do juízo da lei. E como o Filho de Deus fez isso? Vivendo uma vida perfeita, uma vida em conformidade com a lei, e mesmo assim tomando sobre si o castigo que o homem merecia. Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver, mas não conseguimos, e morreu a morte que nós merecíamos morrer. Diante de Deus Pai, Jesus toma o nosso lugar para nos salvar. Por isso Paulo afirma no versículo 15 que Jesus salva pecadores, dos quais ele é o principal. Em outras palavras, ele é o pior. Ele é o primeiro da lista. Perceba um detalhe muito importante na sua Bíblia. Paulo não diz, dos quais eu era. É isso que ele diz? Paulo, o apóstolo, dizendo, eu sou o pior. Eu sou o pior dos pecadores. Um pecador salvo por Jesus continua reconhecendo que é um miserável e que não merece nada de Deus. Por isso, ele é grato ao que Deus fez por ele. Por isso ele começou no verso 12, dou graças a Jesus por isso.
A terceira fase da vida de Paulo é quem ele se tornou, versículo 16. Lá no versículo 12 ele disse, nós pulamos esse trecho, nós vamos voltar agora, que Jesus o fortaleceu e pôs ele no seu ministério, por tê-lo considerado alguém confiável para essa função. E aqui no verso 16 ele diz, olha, por ser o pior dos pecadores, por ter um passado tão horrível, Jesus me concedeu misericórdia e me colocou como exemplo para aqueles que viriam a crer nele. Paulo era um exemplo vivo do que o Evangelho é capaz de fazer em uma vida. Paulo era o exemplo vivo do que o Evangelho pode mudar uma vida, de que Jesus Cristo tem paciência até mesmo com o principal dos pecadores. Isso serve para nos mostrar que Deus pode salvar qualquer um através do Evangelho, até mesmo o pior dos homens, porque salvou Paulo. Por isso ele afirma no verso 17, provavelmente um trecho de um cântico da igreja primitiva, que diz: ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sejam honra e glória para todos sempre, amém. Paulo, ele não se contém, ele louva ao Senhor por lembrar da graça e da misericórdia de Deus. E sabe o que isso significa? Que uma igreja saudável entende que o homem não merece nada de Deus, a não ser juízo. É uma igreja que entende que a salvação é um presente, que entende que o seu pecado foi castigado em Jesus e que por isso tem o perdão de Deus. Quando isso acontece, a glória da salvação passa a ser dada a Deus e não dada a homens. Homens que acham que só porque guardam mandamentos, que aparentam ser mais santos que outros, quando a salvação é baseada no que os homens fazem, a glória é dada a homens. Já viu o pastor como ele é santo? Já viu aquele presbítero como ele é santo? Já viu aquele irmão como ele é santo? Aquela irmã como ela é santa, ele merece um pedacinho no céu. Paulo está dizendo, nananina não, eu sou o apóstolo, eu sou o pior dos pecadores, e a graça faz com que Jesus apareça. Uma igreja saudável sabe dessas coisas, aceita essas coisas. Cristo Jesus brilha, Cristo aparece em vidas de pessoas que reconhecem que são as piores pecadoras do mundo, mas que estão arrependidas e que aceitam a salvação somente pela fé em Jesus. Por isso, Paulo diz que o Evangelho é digno de toda aceitação. Primeiro, porque o Evangelho aponta para Cristo e aponta para a obra de Cristo na cruz. Segundo, o Evangelho é digno de toda e qualquer aceitação, porque oferece salvação a pecadores. Terceiro, porque ele convence esses pecadores de seu pecado. E quarto, porque glorifica a Deus e não a homens. Essa mensagem que é fiel deveria provocar no nosso coração, como despertou no coração de Paulo, gratidão ao invés de orgulho. Nós deveríamos ser pessoas humildes, que não se acham melhores que as outras. Essa mensagem também acaba com a vanglória, a exaltação própria, porque todos aqui são doentes, todos são doentes que recebem de Cristo o antídoto para a sua doença. Ninguém é melhor do que ninguém merece mais atenção de Deus por ser mais santo que os outros. Para Deus todos somos iguais, pecadores salvos pela graça, nenhum melhor, nenhum pior que outro, todos doentes, que receberam o antídoto de Cristo. Por isso, essa é a terceira prática de uma igreja viva e saudável. Ela aceita a mensagem do Evangelho, não só aceita como anuncia. Ela não precisa de novas doutrinas, ela não precisa de novos conhecimentos ocultos ou de uma nova maneira de ler a Bíblia. Uma igreja saudável não é uma igreja que fica discutindo assuntos inúteis, que se reúne e direciona os seus cultos, por exemplo, para expulsões de demônios. Não é uma igreja que se reúne somente para curas, para milagres, para shows, para arrepios, para línguas e gritos em línguas esquisitas, estranhas. Não é uma igreja que se reúne só para ficar ouvindo músicas. Uma igreja saudável simplesmente se satisfaz com a boa e velha mensagem da cruz, uma mensagem que salva pecadores do inferno por meio de Jesus Cristo, uma mensagem que traz glória a Deus. Isso é o que uma igreja saudável e viva faz. E segundo Paulo, ou você aceita essa mensagem porque ele diz ela é digna de aceitação, ou você sai dessa igreja, porque é isso que essa igreja deve fazer, e é isso que essa igreja irá fazer, porque ela quer continuar viva. O Evangelho é digno de toda e qualquer aceitação. A quarta prática e última de uma igreja viva e saudável, versículos 18 a 20. Essa igreja defende a sã doutrina.
É uma igreja que defende a sã doutrina. Olha o que o versículos 18 até 20 nos dizem. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate, conservando a fé e uma boa consciência. Pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Uma igreja saudável e viva defende a sã doutrina. No verso 18, Paulo conclui o argumento que começou lá no versículo 5. Timóteo, meu filho, eu confio essa mensagem aos seus cuidados olhando para o passado. Eu olho para as profecias anunciadas ao seu respeito. Provavelmente Paulo está se referindo ao chamado de Timóteo para o ministério, o chamado que ele recebeu de Deus lá no início da sua caminhada. E Timóteo só conseguiria cumprir uma tarefa tão difícil quanto essa, se ele se lembrasse que Deus o chamou para estar ali. Timóteo, você vai enfrentar a oposição. Você vai ter que confrontar falsos mestres. Você vai ter que confrontar o pecado das pessoas. As pessoas, o que elas mais amam é seu pecado. Você vai separar as pessoas do maior amor delas. Timóteo, você vai sofrer retaliações. E sabe o que vai fazer você não desistir, Timóteo? Lembrar que Deus te quer aí. Lembrar que Deus disse que você seria separado para o ministério, Timóteo. Você vai ter que aguentar. E qual missão era essa? Verso 18 ele diz: Timóteo, com base no que você acabou de ouvir, na mensagem do Evangelho que condena pecadores, que salva pecadores pela graça de Cristo, que provoca o verdadeiro amor, com base nessa mensagem, versículo 18, trave, lute o bom combate. Diferente dos mestres da lei que brigam, lutam sim, mas por questões inúteis, Timóteo, você deve guerrear em uma batalha muito mais importante, uma batalha muito mais valorosa, muito mais útil, a luta pela verdade do Evangelho. Timóteo, preservar a pureza dessa mensagem é o que deve tomar o seu tempo, é o que deve tomar a sua energia, e isso deveria ser verdade para nós, ao invés de ficarmos discutindo, nos dividindo por questões secundárias. É por isso que nós deveríamos lutar juntos, por preservar a doutrina. E nos versículos 19 e 20, Paulo apresenta como Timóteo deveria defender o Evangelho, de 3 maneiras. Primeira maneira, ainda no verso 19, pregando a sã doutrina. Paulo diz, conservando a fé. A ideia aqui é de manter, de preservar algo no seu lugar. E parece que a fé a qual Paulo se refere aqui não é aquela confiança pessoal de uma pessoa em Cristo somente, mas é o conjunto de verdades, o conjunto de crenças que nós recebemos de Deus na Escritura. Timóteo, você não tem poder para conservar a fé das pessoas, Timóteo. Timóteo, você sabe que nem a sua fé você conserva de vez em quando. Você fraqueja na sua confiança em Deus. E nós sabemos o que é isso. Não é isso que Paulo está dizendo, Timóteo. Algo que você pode fazer não é manter o coração das pessoas crentes em Deus, mas o que você pode fazer, Timóteo, é manter a verdade de Deus na sua boca. Isso você pode fazer, conservando a fé, preservando a pureza do Evangelho em uma pregação que não depende de você, mas depende do Evangelho. Pregue o Evangelho para esse povo. Timóteo, lute o bom combate, pregando o conteúdo da sã doutrina, custe o que custar. Segunda maneira, lute o bom combate, cuidando de si mesmo. Final do verso 19, é outra coisa que Timóteo deveria conservar, Paulo diz, é a boa consciência. Timóteo deveria dar ouvidos àquela voz no seu interior que diz assim: olha, isso que você está fazendo é pecado. Você sabe que não deveria estar fazendo isso, Timóteo. Sabe o que Deus espera de você. Você sabe que o que Deus espera é outra coisa. Você lembra da Escritura que diz o contrário disso, Timóteo? Aquela voz interior que diz isso. João Calvino dizia que a má consciência é a mãe de todas as heresias. A má consciência é a mãe de todas as heresias. O erro na vida de todo crente, sabe onde começa? Começa quando ele para de dar atenção para a sua consciência.
uma consciência que é despertada por Deus. E aí ele para de ouvir o que a consciência diz e começa a justificar os seus erros para manipular a sua própria consciência. E ele quer manipular e enganar a própria consciência a fim de poder continuar vivendo no pecado, mas agora sem culpa, sem se sentir afligido pelo pecado. E Paulo mostra onde isso leva. No versículo 19 ele cita alguns que rejeitaram a boa consciência, alguns que pararam de dar ouvidos à boa consciência. E sabe o que aconteceu com eles? O que o texto diz? Eles naufragaram na fé. Timóteo, é como se eles estivessem no barco do Evangelho, mas aí eles começaram a parar de ouvir o que Deus dizia no seu interior, dizendo: isso é pecado, para de fazer isso, faz o certo, não, é melhor eu continuar, eu vou tentar silenciar essa voz no meu coração. Timóteo, quando eles fizeram isso, sabe o que eles fizeram? Eles saíram do barco do Evangelho e eles caíram no mar da heresia, caíram no mar do engano, e uma vez nesse mar, eles foram sugados pelas águas do pecado a ponto de afundar no erro. Você está ouvindo isso, provavelmente você já ouviu falar de pessoas assim. Sabe aquelas pessoas que eram grandes mestres, grandes pregadores, grandes pastores, grandes professores, ou simplesmente cristãos fervorosos, piedosos, grandes pais de família e mulheres de Deus, que num dado momento da sua vida simplesmente se desviaram do Evangelho. Já conheceu pessoas assim? Talvez você seja uma pessoa assim. Sabe por que isso aconteceu? Segundo esse texto, porque em algum momento da sua caminhada, essas pessoas deixaram a boa consciência de lado para satisfazer o pecado no seu coração. Elas deixaram de ouvir a doce voz de Deus no seu interior e passaram a criar desculpas teológicas para os seus pecados, abrindo a Bíblia e usando textos para defender sua prática pecaminosa. A sua consciência os avisava do erro, e ao invés de ouvi-la, eles preferiram conviver com pecados ocultos e silenciaram a sua consciência. Passaram a articular a sua mente para racionalizar e usar desculpas para defender uma vida ímpia. Começaram a criar brechas na sua teologia para justificar o seu pecado. Uma vida inteira defenderam algo, só que caíram nesse pecado. E o que eles fizeram? Ao invés de mudar a sua prática, mudaram a doutrina. Eu estava errado esse tempo todo, hoje eu leio a Bíblia com outros olhos. Negaram a boa consciência, e sabe o que aconteceu? Naufragaram na fé. Pessoas que começaram a jogar a culpa dos seus pecados nos outros, que começaram a usar o exemplo de outros que caíram para continuar vivendo no pecado. Sabe aquele tipo que diz: mas fulano faz, mas o pastor Beltrano lá já fez. Então se tantas pessoas importantes e fiéis a Deus fizeram, por que eu não posso? E começam a articular com sua consciência para viver no pecado sem que ela os acuse. Todas essas são maneiras de calar a nossa consciência, mas isso nos conduz ao desvio da sã doutrina. Uma ovelha certa vez disse sobre o seu pastor o seguinte: olha, ele é tão bom como pregador que não deveria deixar o púlpito, mas é tão lamentável como cristão que não deveria chegar perto do púlpito. Ele prega tão bem, mas tem uma vida tão torta. O conselho de Paulo aqui, Timóteo, é o seguinte: lute o bom combate, cuidando de si mesmo, ouvindo a sua consciência, a boa consciência. Terceira maneira, versículo 20, de lutar o bom combate, praticando a disciplina bíblica. Praticando a disciplina bíblica. Quando a consciência do pecado não conduz a pessoa ao arrependimento, a sua vida acaba se tornando uma incoerência, porque essa incoerência acaba se tornando algo destrutivo para a pregação do Evangelho. Porque na teoria essa pessoa fala de Jesus Cristo, mas na prática a sua vida abraça o pecado. E Paulo diz: olha, isso é blasfêmia. E ele cita dois homens que fizeram isso, dois homens que ele disciplinou por seguirem esse caminho. Ele cita Himeneu e Alexandre. Nós não sabemos muito sobre esses homens, mas nós sabemos
que eles foram excluídos do corpo de crentes, porque essa expressão entregues a Satanás é aquela mesma expressão que Paulo usa em 1 Coríntios 5, para se referir à disciplina na igreja. Eles foram entregues ao mundo, onde Satanás exerce a sua autoridade. Eles foram tirados da esfera de onde Deus domina, da igreja, e foram colocados para fora, para onde o diabo governa o mundo. Isso mostraria a todos que mesmo que eles quisessem continuar ensinando uma coisa e vivendo outra coisa, eles já não faziam mais parte da igreja de Deus. Não representam mais o evangelho. Timóteo, se necessário, faça como eu e discipline aqueles que abandonarem o conteúdo do evangelho. Quando o evangelho é usado como a base e a mensagem do ministério de uma igreja, a verdadeira batalha é travada e o naufrágio na fé é evitado. Se nós não quisermos ser uma igreja morta dentro de alguns anos ou décadas, nós devemos praticar isso. Nós devemos defender a sã doutrina. Isso envolve nós querermos ouvir o evangelho no nosso púlpito, domingo após domingo, e não qualquer mensagem água com açúcar, não qualquer mensagem que simplesmente aguce nossas emoções. Nós precisamos de alguém que nos mostre o nosso pecado, cutuque o nosso pecado e aponte para a graça de Cristo que salva pecadores. Nós precisamos de pregação assim, que mostre aonde temos falhado e mostre quem nos perdoa. Mas também precisamos ter essa mensagem na ponta das nossas línguas. O que as pessoas mais precisam não é ouvir que Deus tem um plano maravilhoso para as suas vidas. O que as pessoas precisam ouvir não é que Jesus te ama e tchau, evangelizei. Não, as pessoas precisam ouvir o seguinte: olha, não é entrar na minha igreja, não é visitar a minha igreja, não é se tornar membro da minha igreja. Essas coisas são legais, muito bom, eu quero que você faça isso. Mas o que você mais precisa ouvir é que você está perdido. Você está perdido e Cristo veio ao mundo para te salvar. Você precisa ouvir o evangelho. É disso que as pessoas precisam ouvir. E uma igreja saudável prega isso. Porque defender a sã doutrina envolve isso, mas envolve também darmos ouvido à nossa consciência, uma consciência dada por Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Então, se há algo que você tem feito, algo que talvez nessa noite tenha te incomodado, se arrependa. Confesse, abandone esse pecado, porque se isso for cultivado por muito tempo na sua vida, você pode acabar se desviando do caminho da fé, e com certeza você não quer isso, ou quer. Porque defender a sã doutrina também significa que nós teremos de disciplinar quem se desvia. Nós temos de praticar a disciplina bíblica para que a igreja sobreviva, para o bem da igreja. E devemos nos guardar de não sermos nós os próximos a serem entregues a Satanás. Sabe o que nós precisamos fazer para que a nossa igreja não morra, mas seja relevante na sociedade? 4 práticas. Primeiro, nós devemos buscar o verdadeiro amor. Um amor que vem da verdadeira fé em Cristo, que muda o nosso interior. Segundo, nós devemos saber para que serve a lei. A lei serve para nos condenar e não nos salvar. E isso é uma coisa boa para nós. Porque em terceiro lugar, nós devemos aceitar a mensagem de salvação, a mensagem do evangelho sobre a salvação em Jesus. E ela só faz sentido para quem se viu perdido no pecado. E por fim, nós devemos defender a sã doutrina, mesmo que venhamos a perder entes queridos. Perder a amizade de amigos íntimos, porque vale mais a pena fazer a vontade de Deus do que agradar pessoas. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude.